Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje eu vou contar para você a história do Natal. E a história de Natal, ela começa talvez nesse verso aqui em João 3,16. Porque a história de Natal é uma história de amor. Você sabe, às vezes eu converso com pessoas que não acreditam na Bíblia. E eles falam que a Bíblia é apenas um romance, é uma novela apenas. E é interessante, porque eles não estão errados. A Bíblia é um grande livro de amor. Ela conta a história de um Deus apaixonado. The Bible says, narrated the story about God that's in love com a sua criação. with His creature. Amém? Amen. Por isso nós precisamos compreender esse amor de Deus. That's why we have to understand this love. E nós precisamos ter a percepção And we need to understand do amor de Deus. of the love of God. Você sabe, eu há uns tempos atrás eu li um livro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. A little time ago, I read a book called The Five. Quem já leu esse livro? The Five Ways of Love. Eu recomendo para todos leiam esse livro. E eu descobri que a linguagem que eu falo não é a linguagem que a minha mulher entende amor. And I find out that the way I speak love is not the Porque way amor ele I precisa understand. ser perceptível. Because the love needs to be perceptive. Eu estava meditando a respeito da vida de José do Egito I was thinking about the Joseph e pensando por tudo que ele passou, and thinking about everything that he passed como que ele conseguiu guardar o coração dele e não se ressentir. how he could save his heart and not be resentful. E é interessante que no começo da história dele, In the beginning of his history, a Bíblia diz que o seu pai fez uma túnica para ele. the Bible says that his father makes a vestment. Essa é a única diferença que a Bíblia conta com relação a José e os seus irmãos. That's the only difference that the Bible says between Joseph and his brother. Que o pai dele havia feito uma túnica para That ele. his father made a vestment for him. Então talvez essa tenha sido uma prova visível do amor do pai por ele. And this was maybe the visible proof of the love of his father E for him. saber que ele era amado talvez fez toda a diferença na vida dele. And know that his love, that he was loved by his father, will make the whole. Todas as coisas por qual ele passou, all the things that he went through, talvez o que tenha sustentado ele, inclusive a sanidade mental dele, that make support him, especially with his way of thinking. foi saber que ele era amado. Know that he was loved. Amém? Amen. Amado pelo seu pai natural e amado também por Deus. He was loved by his natural father and by God. Você sabe, muitas vezes nós projetamos a relação que nós tivemos com o nosso pai natural Most of the time we projected our relationship that we have to our natural father no relacionamento com Deus. in the relationship with God. Eu percebo pessoas que tiveram problemas com o seu pai natural And I need to notice that the people that have problem with the natural de father ter a percepção e ter problemas de relacionamento com Deus também. and have relational problem with God. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender numa caminhada cristã But the first thing that we have to understand about walk with God, é Christian walk, a respeito do amor do Pai. is understand about the love of the Father. Antes que Jesus começasse o seu ministério, Before Jesus started his ministry, a Bíblia diz que ele foi até João Batista para ser batizado. the Bible says that he went to John the Baptist to be baptized. E uma voz do céu, os céus se abriram e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. The skies opened and said, "This is my beloved son, that I have proud of him." Sabe, irmãos, para mim isso
que sustentou Jesus durante todo o seu ministério. To me, that's what sustained God on all through his ministry. Saber que ele era amado por Know that Deus. he was loved by God. Saber que, apesar de todas as coisas que ele sofreria aqui na terra, Know that all the things that you're going to suffer here in this land, o seu destino eterno estava garantido nos céus. your purpose, your destiny, his destiny was guaranteed in heaven. Sabe, irmãos, essa deve ser a nossa motivação diária de vivermos aqui, de fazermos a obra de Deus. This must be our motivation every day to be here and do the word of God. Saber que nós somos amados por Deus. Know that we are loved by Lord, by God. Amém? Amen. Então, a história de Jesus, And then the history of Jesus sob o nosso ponto de vista, from our point of porque view. lá em João 1, Then in John 1, fala que Jesus sempre existiu. then it says that Jesus always was. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. The beginning was a verb, and the verb Was with God, was with God, and it was with and God. was God. It was God and was with God. Ixi, não trava a língua. Então, mas para o nosso ponto de vista, a história de Jesus, ela está aqui em João 3,16. But for our point of view, our story is over here in John 3:16. E eu queria resumir de uma forma muito simples em 3 pontos. And I want to resume in a very simple way in 3 points. 3 motivações, 3 porquês, 3 razões 3 reasons de que Deus nos enviou Jesus Cristo. why Jesus sent us Jesus. A primeira delas, talvez e a mais completa, esteja aqui em João 3,16. The most complete reason was here in John 3:16. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira That God loved us in such a way que Ele nos deu Jesus Cristo. that He sent Jesus Christ. Você sabe, Deus, Ele é amor, sim ou não? That you know that God is love. Deus é amor, amém? Repita comigo aí, gente. Deus é amor. Repeat with me. Deus é amor. God is love. Você sabe, teve um tempo que lá no Brasil, na cidade onde eu morava, Since that in Brazil, the city that I was living, e a nossa igreja começou a dar um enfoque, uma ênfase muito grande a respeito da graça de Deus. and our church started doing an emphasis in the grace of God. E algumas outras igrejas, por alguma razão, Church, for some reason, começaram a perseguir a gente. start to follow us, E eles começavam a falar o seguinte: and they start talking about Deus é amor, God's love, mas Deus é justiça. like God is justice. Deus é um juiz justo. God is a just judge. E é verdade isso, And não? this is true. A Bíblia fala isso. The Bible says that. E realmente o homem havia pecado In reality, the man had sinned. e agora ele estava em débito com Deus. He was in debt with God. Deus, como um justo juiz, God, as a ele precisa judge, agora condenar o homem, now he could condemn porque o homem transgrediu uma lei do Senhor. God transgressed. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. And the Bible says that the weight of the sin is death. Mas ao mesmo tempo esse justo juiz, This just judge, que agora ele se vê obrigado pela sua própria justiça a condenar o homem, because now he's obligated for his own justice, condemn the man, ele ao mesmo tempo ele ama a sua criação. and then at the same time he loved his creation. E a maneira dele resolver essa equação And the best way to solve this equation é ele mesmo vindo aqui na terra is him himself e tomando o nosso lugar his land and replace everything na condenação que era devida para nós. for the condemnation that belongs to us. Por isso que a Bíblia diz que na cruz Because the Bible says in the cross
o amor e a justiça de Deus se encontram. love and the justice of God. Os irmãos estão entendendo? Everybody's understanding? A única forma do homem ser salvo The only way that the man can be saved, era que alguém que fosse homem that is somebody who be a man, passasse pelas mesmas tentações, go to the same temptation, sofresse os mesmos problemas, suffering all the problems, passasse por tudo isso aqui na terra pass all through this here in this land, e não tivesse pecado. and do not have sin. Porque se esse homem tivesse pecado, ele se tornaria um escravo também. Because if this man have sinned, he would be a slave also. E um escravo não pode salvar o outro. And one slave cannot solve another slave. E não houve nenhum homem na face da terra que conseguisse isso. Any man in the face of the land who could do that. Não houve um só homem que pôde cumprir todas as leis do Senhor. Not a single one could accomplish all the laws. Então a Bíblia fala que Deus And se then faz the Bible says that God natureza himself humana, became human being, a human being. e a semelhança de pecado, mas ele não teve pecado, mas ele foi feito a semelhança de pecado. No, the sin. In the same sin, that he making himself the same sin, E não tendo pecado, and not having a sin. a Bíblia fala que Jesus Cristo The Bible says that Jesus Christ entrou na morte, is, getting into the death, porque a morte não tinha poder sobre ele. because the death doesn't have any. A morte é uma consequência do pecado. The death it is a consequence of sin. Então quem nunca pecou não pode estar sujeito à morte. And for somebody who never sinned cannot be subject to the death. Então a Bíblia fala que Jesus ele entra voluntariamente na morte. And the Bible says that Jesus Christ get voluntarily into the death. E a Bíblia fala que ele toma as chaves do inferno das mãos do diabo. And the Bible says that he get the keys of the hell from the hand of the devil. E só ele poderia fazer isso. Only him could do that. Então, o primeiro motivo que Jesus ele vem à existência, se toma a forma humana, The first reason why Jesus came and became a human being é por conta do amor de Deus por nós. is because of the love of God for us. Você sabe, irmãos, seria muito fácil para Deus quando o homem pecou, It would be very easy for God when man sinned, simplesmente ter recomeçado tudo outra vez. simply start all over again. Você já parou para pensar isso? Did you stop and think about that? Só tinham 2 seres humanos vivendo na terra. There's only two human beings in the face of Se ele sumisse com aqueles 2 ali, If he disappeared with this, ninguém ia ficar sabendo. nobody would know about it. Deus simplesmente podia ter falado: eu vou começar, vou recomeçar essa história. But because he simply would start and say, I want to start all over again. Mas Deus não desistiu de But nós. God didn't give up on us. É interessante que para criar um mundo, a Bíblia fala que foram 7 os dias. And it was 7 days Mas para que o homem pudesse ser redimido do seu pecado. for the man could be redeemed from his sin. Foram aproximadamente 6.000 anos até a vinda de Jesus, entre Adão e Jesus. 6,000 years until Jesus comes. Por que isso, irmãos? Why this? Você já parou para se perguntar? Have you stopped? Por que disso? Por que Deus escolheu esse caminho? Why Jesus choose this? Esse trabalhoso caminho? Por que Deus escolheu, irmãos? Why Jesus choose this difficult way? Porque Deus nos amou. Because God loves us. Simples assim. It's simple as this. É interessante que It's very interesting. a maneira de a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, He will prove His love with us. nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Loving us when you were sinners.
Talvez não sei se você já teve essas perguntas como eu faço. I don't know if you already asked you like I do. Por que Deus permitiu ao homem pecar? Why God permit the man to sin? Talvez se Deus tivesse falado assim, talvez se o homem nunca tivesse pecado, meus irmãos, Maybe because the man never sinned. talvez se eu e você nunca tivéssemos experimentado pecado, Maybe me and you never experiment. a gente podia pensar assim: Deus me ama porque eu faço todas as coisas direito. We should start thinking, well, God loves me because I'm always rightful. Aliás, você sabe que tem crente que pensa isso, né? Well, we have Christians who think that way. É claro que ele não vai te admitir isso, mas It's very important that he will not. It's very important that you know that he will not admit this. Mas se você perguntar para ele, se você fizer algo errado, Deus vai ficar irado com você, ele vai falar sim. But if you do something wrong, God will be. Então, na verdade, na cabeça dele, But indeed, Deus ama ele porque ele faz as coisas corretas. in his head, he thinks that God loves him. Então, se o homem nunca tivesse pecado, But if the man never have sinned, talvez ele pensasse que Deus o amasse porque ele era bonzinho. but in his head, he was thinking God loves him because he's good. Conhece a história de Jó? Then have you know the Job history? Quem conhece a história de Jó? Who knows? Os irmãos estão comigo aqui? Amém? E é interessante que o diabo chega para Deus e fala isso: olha, Jó só te ama porque você faz tudo de bom para ele. And the devil said to God that Job only loved him because he protected Job. Essa não é a verdade, irmãos. Esse não é o verdadeiro amor de Deus por nós. A Bíblia fala que Deus prova. The Bible says that God Ele prova o seu amor conosco, out the love with us. nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Loving us even though we are sinners. Você acha que Deus te ama porque você está aqui na igreja, né? You think that God loves you because you're here. Não, você está aqui na igreja porque Deus te amou primeiro. No, you're here because God loves you first. Amém, irmãos? Sabe, ninguém escolheu estar aqui. Nobody choose to be. Você foi escolhido. I'm so sorry to say that. I'm so sorry to say Você foi escolhido. Você não tem participação nenhuma nesse processo. you don't have participation in this. Aliás, se há alguma coisa em que você contribuiu para a sua salvação, And if it is anything that you contribute with your salvation, foi o pecado que a fez necessária. that make you a sinner. A única contribuição que você fez para a salvação Contribution that you make with the foi com o seu pecado. was with your sin. Então Deus nos amou. God would love us. E por isso Ele enviou a Jesus Cristo. He sent his Jesus Christ. Porque não havia outra maneira do ser humano ser salvo. There wasn't any other way that the humanity could be saved. Durante 6.000 anos o homem tentou, aliás, durante 4.000 anos o homem tentou 4,000 years, the man tried cumprir a lei de Deus. obey the law. Deus, quando Ele envia a sua lei When God sent através de the law Moisés, through Moses, o objetivo de Deus não era que o homem cumprisse a lei, the object of God wasn't the porque na sua onisciência Deus já sabia que nós iríamos falhar. because in his omniscience, God knew it that we Mas would o objetivo de Deus era que nós chegássemos à própria conclusão fail. But object of God that we come in our own conclusion que nós não daríamos conta, that we couldn't be worth enough. que se não fosse através de Deus nós não daríamos conta. That we understand that only through God we could do that. E esse tempo inteiro que Deus, esses 4.000 anos em que o homem tinha a lei de Moisés para cumprir, And then these 4,000 years that we have the law of Moses foi um grande tempo profético para o povo de Deus. was a very big prophesied time. Porque todas as vezes que o homem falhava em cumprir a lei de Deus, That's all the time that the humanity failed to obey God's law. ele precisava ir até o sumo sacerdote. They need
sumo sacerdote, Priest. high priest, e levar até ele um cordeiro. and go and take him a lamb. E você sabe como que funcionava a cerimônia naquela época? How works the ceremony that time. Aquela família, aquela pessoa que havia pecado vinha com um cordeiro, That person that committed sin, they came um cordeiro sem defeito, without defects. em outras palavras, que nunca tinha pecado. In another words, that never had a sin. E aquele ofertante impunha suas mãos sobre o cordeiro diante do sacerdote. And that man put the hand over the lamb in front of this high priest. E de uma forma sobrenatural, os pecados daquele ofertante passavam para aquele cordeiro. And for a supernatural way, the sinners of the givers, the sinners of the givers would pass from him to the lamb. E o sacerdote matava aquele cordeiro. And the high priest would kill the lamb. E os pecados iam junto com aquele cordeiro. And the sinners would be gone with the lamb. Então foram 4.000 anos profetizando a respeito de Jesus Cristo. 4,000 years prophesied about Jesus Christ. 4.000 anos sem saber o nome, sem saber que ele se chamaria Jesus. 4,000 years without knowing that his name would be Jesus Christ. Mas crendo que Deus iria enviar o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. But believing that God would send the lamb that would take the sin away of the earth. Porque Deus nos amou. Because Jesus loves us. E então o primeiro aspecto é porque Deus nos amou, mas First reason is because Jesus loves us. Mas o segundo aspecto também, The second reason, Jesus veio para ser o nosso redentor. Jesus came to be our redemption. Ele veio para decretar a vitória de Deus sobre o inimigo. He came to decree the victory of the Lord against the enemy. Lá em Gênesis 3, verso 15, Right there in Genesis 3, verse 15. a Bíblia diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Você sabe quando Adão e Eva pecaram? Então Deus falando. Enemy between you and the woman. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta, ok. It's okay. In between your descendant and her descendant. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Because this will hurt you in the head and you hurt her in the heel. No momento em que Adão e Eva pecaram, In the moment that Adam and Eve Deus disse a Satanás: God says to Satan, hoje você feriu o calcanhar da mulher, today you hit the heel of the woman. mas da semente da mulher, But the seed of the woman vai vir aquele que vai te ferir a cabeça. is that one that will step on your head. Então Jesus ele veio para decretar a vitória de Deus. Jesus came to decree the victory of Hoje, God. quando nós declaramos Jesus Cristo, When we decree Jesus Christ, nós estamos dizendo que o diabo é derrotado. that we are saying that the devil is. Jesus veio para derrotar o diabo. Jesus came to Defeat. defeat the devil. Então, Jesus veio provar o amor de Deus para com nós, mas veio cumprir um decreto de vitória sobre Satanás. Came to accomplish the victory of God with us. É interessante que algumas pessoas ainda nutrem algum tipo de medo por Satanás. Nurture some fear of the devil. E a imagem que o mundo quer passar, ainda para aqueles que acreditam em Deus e diabo nos dias de hoje, And the image that the world want to pass, for us in today's, é que Satanás ele é alguém que mede forças com Deus. it's this
Satan is somebody who's fight with God. Como se fossem duas forças muito poderosas. It's like two forces very powerful. E And as pessoas se esquecem the people forget que Satanás é apenas um anjo criado por Deus. Satan is just an angel created by God. Se você olhar aqui em Apocalipse 20, And if you look in Apocalypse 20, diz assim: vi descer do céu um anjo I saw the angel come from com a sky chave do abismo e uma grande corrente na mão. with the key of the abyss. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. And he put in captivity the big serpent that's Satan. E o amarrou por 1000 anos. And hold him for 1,000 years. Então ele tinha uma corrente na mão And he was e a chave do abismo. in one hand and a key. E a Bíblia fala que esse anjo prendeu Satanás. And this angel, he hold on. Se você conseguir visualizar a cena, You can want to visualize the scene. você vai ver que Deus mandou um anjo God sent one angel. e com apenas uma mão, Only one hand. que a outra estava ocupada, né, irmãos? Because the other one was holding chain. Apenas com uma mão, Only with one hand. ele prendeu Satanás. He will hold a prisoner, Satan. Então não há essa guerra entre Deus e o diabo. It's not this fight between. Deus pode mandar um único anjo que com uma única mão ele pode prender Satanás e acabar com tudo isso. And God can send one angel with only one hand can aprision the Satan. Porque na verdade ele já foi derrotado. Because indeed he was already defeated. Ele já é alguém que já foi condenado. He is already somebody who was defeated. Só precisa agora cumprir o seu mandado de prisão. Now he will just want Warrant. yes, he just want to conquer his warrant. E And porque Jesus, because ele Jesus veio expressar o amor de Deus, came to express the love of God. mas veio decretar a vitória do Senhor Deus também. But he also came to decree the victory of the God. Agora, por último, eu queria falar do último aspecto For the last one, do nascimento de Jesus. I want to talk about the last. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus, because God enviou o seu único filho, o unigênito. your only son, Unigênito. unigenic. E é interessante que depois que Jesus morre, você vai encontrar nas cartas endereçadas às igrejas do Novo Testamento, referindo-se a Jesus como o primogênito, o primeiro da criação. Porque Jesus ele veio agora estabelecer uma nova linhagem espiritual. Jesus ele veio manifestar o amor de Deus. Jesus veio decretar a vitória de Deus. E Jesus agora veio estabelecer uma nova linhagem espiritual na terra. Ele não é mais agora o unigênito de Deus. Ele não é mais o único filho de Deus. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe, Adão e Eva experimentaram isso por um curto período de tempo. A Bíblia fala que Deus os criou à imagem e semelhança de Deus. Eles eram como filhos. Tinham imagem e semelhança. A Bíblia fala que os animais não atacavam, né? Haviam animais selváticos, mas eles se submetiam a Adão. Porque eles tinham a imagem e a autoridade de Deus. Porque eles podiam expressar a glória do Senhor.
Mas isso foi por muito pouco tempo, irmãos. Porque a Bíblia fala que quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a imagem de Deus. Ele deixou de ser filho de Deus. E agora ele é apenas uma criação, uma criatura. Mas a Bíblia fala que aqueles que creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele então agora não é mais o unigênito, o único filho, mas ele é o primogênito, o primeiro. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Amém, meus queridos? Então hoje nós estamos celebrando o cumprimento profético da promessa de Deus para nós. A prova tangível do amor de Deus por nós. Mas também o decreto de vitória que foi cumprido naquela cruz. E o estabelecimento de uma nova linhagem espiritual, daqueles que agora são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos agradecer a Deus pelo cumprimento de suas promessas, pela sua demonstração de amor por nós e pelo espírito de filiação que nos foi dado. Feche os seus olhos.